E aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês a respeito de um temporizador muito versátil da WEG. Então acompanhe esse vídeo aí. Pessoal, na automação que nós fazemos, é muito fácil quando você precisa do seu comando elétrico usar um PLC, um relé programável, né? Que ali você tem N temporizadores e você consegue desenvolver a sua lógica. Mas também no nosso dia a dia nós convivemos com pequenas aplicações que muitas vezes precisamos de colocar um temporizador, tá? E aí você fica pensando comigo, vou comprar qual temporizador? Eu preciso de um que quando eu energizar ele, ele conta o tempo programado e depois ele aciona o relé. Nessa aplicação. Mas na outra, eu preciso que quando eu energizar o relé, ele já acione quando eu energizar o temporizador, ele já acione o meu relé. E quando eu desligar ele, começa a contar o tempo. Então, peraí, função off delay. Então, existem no mercado aí vários temporizadores. Você pode comprar um temporizador com função on delay e com função off delay, não é? Mas o que eu achei muito interessante? Hoje eu uso nas minhas aplicações um temporizador da WEG. Um temporizador que ele é muito versátil. Por quê? Porque ele trabalha em várias tensões, tá? Tanto AC como DC. E ele tem várias funcionalidades num único relé temporizador. Então ele é um coringa para suas aplicações. Você precisa de um delay? Eu tenho. Precisa de off delay? Tem. Tem muitas outras funções. Esse relé temporizador ele vem com 8 funções. Ele dá condições da gente ter 8 funções nele a respeito de temporização. Então eu quero estar mostrando para vocês agora 3 formas que nós podemos usar esse temporizador, que são as mais usadas hoje no nosso trabalho, tá bom? Vamos para a prática? Então, dando início agora ao nosso teste na bancada aqui, através do nosso temporizador, ele é um temporizador coringa. Porque eu tenho através desse temporizador uma chave seletora que permite eu fazer até 8 funções nesse temporizador. 8 formas diferentes para trabalhar. E ele também tem uma tensão aqui de trabalho que ele trabalha o quê? 24 volts a 240 volts, tá? Tanto corrente alternada como corrente DC, tá? No caso aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma fonte chaveada com uma saída de 24 volts. Então eu estou alimentando o nosso dispositivo aqui com 24 volts. Olha lá, 24 volts exato, tá bom? Então eu vou estar usando o nosso temporizador com 24 volts, que é uma tensão até mais de segurança. O que eu fiz? Eu peguei o positivo dele, passei por uma chave. Essa chave eu vou usar para quê? Para mim poder energizar e desenergizar o temporizador, tá? E liguei no terminal dele A1. Então, se você olhar aqui, tem alguns terminais aqui, ó. Desse lado aqui, que seria o A1, o A2, que é de energização do dispositivo, tá? E o B1, o que ele é? Ele é um gatilho. Tem algumas funções que precisa ter um gatilho, tá? Nós vamos fazer agora numa das funções aqui, nós vamos ver que vai precisar dele. Tanto é que vai precisar dele que eu já liguei esse fio que vai ser o meu gatilho. Esse gatilho ele vai acionar aqui o B1. Então o que eu fiz? O positivo eu liguei no A1 e já liguei o meu fio de gatilho. E saindo da fonte com o meu negativo, com esse cabo azul, eu coloquei no A2, né? Até escapou aqui, ó. Deixa eu acertar. Quando eu acertei. Então, através daqui eu vou estar alimentando ele. Então ficou assim, o A1 é o positivo junto com o meu fio de gatilho, que não é todas as funções que precisa. E o azul é o negativo, a alimentação. Então a alimentação aqui ficou A1, A2.
e o B1 é o gatilho, tá? Perfeito? Do outro lado aqui eu tenho mais terminais. Esse relé aqui, temporizador, ele tem dois relés. Aqui eu tenho o número 15, que ele é o nosso comum. Tanto é que se eu pegar aqui, ó, vou colocar o meu multímetro em resistência aqui. Não, vou colocar aqui não, tem um apito aqui que acho que vai ser interessante. Então quando eu curto-circuitar aqui, ó, olha lá o que ele vai fazer. Tá? Então eu colocando no 15, que é considerado meu comum, o 16 é fechado. E o 18 é aberto. O que significa? Em repouso, ele está fechado aqui, 15, 16 e 15, 18 está aberto. E aqui eu tenho um outro relé isolado desse outro aqui. Então tem dois nesse modelo aqui. Esse é o 25, ele é o comum, o 26 é fechado. O 25 é o comum, o 28 é aberto. Então se eu colocar aqui entre 25 e 26, eu vou ter continuidade, tá? Aqui em cima eu tenho uma chave seletora, que a primeira aqui, ela ajusta a função que eu quero trabalhar. Nesse momento eu quero trabalhar com ele com a função A. Ó, vou colocar no A. Vamos aqui a escala de tempo, 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, 10 minutos, 10, assim vai, tá? Tem várias escalas. E aqui embaixo eu tenho o quê? A base de tempo para multiplicação, por exemplo, ó. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Ó. Na escala de 100 segundos. E vou deixar aqui com 0,1. É o mínimo. Então, se eu pegar 100 segundos vezes 0,1, vai dar 10 segundos. Entendeu? E assim por diante, ó. Aqui eu tenho 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Tá? Se você não quiser fazer cálculo, você deixa no 1 aqui. Então, por quê? Se estiver marcando aqui, ó, 10 segundos, ó. Então, ficou o que é? 10 vezes 1, 10 é 10 segundos. Então, vou deixar aqui nos 10 segundos e aqui nos ajustes de tempo. E vou deixar na função A. Essa função de A aqui é on delay. Nessa aplicação, o que eu vou fazer agora? Vou colocar o multímetro aqui no contato aqui para a gente poder enxergar, tá? Aí você pode estar pensando, Marcos, já liguei. Isso é rápido, não é que é rápido, não. Acelerei o vídeo, tá, pessoal? Para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, o que acontece? Através dessa chave seletora, eu vou energizar ele. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ó, energizei. E começou a contar o tempo, os 10 segundos. Na hora que der os 10 segundos aqui, ele vai comutar o relé e vai o quê? Vai acionar a carga aí, ó. Então, se eu tivesse ligado aqui um contator, tivesse ligado um sinaleiro, ele funcionaria, tá vendo? Ó? Então, ele está energizado. No momento que eu desenergizar ele, ó, ele volta a zero, tá? Vou energizar. Ele vai contar os 10 segundos. Depois de contar os 10 segundos, ele comuta. Então, o contato que era fechado ficou aberto e o que estava aberto fechou. Entendeu? É isso que funcionou. E os dois relés. Tanto um relé que eu tenho aqui e o outro relé abaixo. Os dois relés, tá? Beleza? Vamos mudar para a função 2 agora. Ó, que está escrito BA. Essa BA, vou energizar. Ele não aconteceu nada. Ele é conhecido como off delay. Observe o gatilho que eu falei para você aqui, ó, que está ligado junto com a alimentação de A1. Ele foi energizado, mas ele não fez nenhuma função. Então eu vou agora apertar, vou acionar o gatilho, ó. Ele já foi com o relé ligado já. Aí eu vou desligar o gatilho, ó, ó o que vai acontecer. Ele vai começar a contar o tempo no desligamento. Esse que é conhecido off delay. Que faz aí, ó, 10 segundos, ó. Olha lá, desligou. Então, o relé meu está aberto. Eu vou dar o gatilho. Ele fechou.
No momento que eu desenergizar o gatilho, ele vai permanecer ligado até contar o tempo, que no caso aqui eu programei 10 segundos. Desligou, tá? Eu vou desenergizar ele e vou colocar mais a próxima função. Então nós vimos a função A como on delay, ele liga na energização, ele conta na energização. O BA, que ele começa a contar na desenergização, que é o off delay. E também agora no CA. O que esse CA faz? Eu vou usar o gatilho de novo. Vou pegar o gatilho, vou energizar o nosso temporizador que eu esqueci. Ele não vai fazer nenhuma função. Eu vou energizar. O que vai acontecer? Ele vai contar os 10 segundos na função CA para ele energizar o relé. Está contando. Olha lá. Então os relés foram energizados. Agora eu vou tirar o gatilho. Ele vai contar os 10 segundos também para desligar. Vocês viram que interessante? Então, ficou desligamento. Então esse ele conta o tempo para ligar e conta o tempo para desligar. Certo? Vamos recapitular rapidinho. Então eu vou desenergizar o temporizador. Vou colocar na função A, tá? E vou ligar ele agora aqui, ó. Ó. Ele está contando o tempo. Atingiu os 10 segundos. Ele vai o quê? Acionar os relés. Olha lá, acionou os relés. Então está em carga. Vou desligar. Vou colocar agora aqui em cima, ó, na função BA. Vou energizar, ele não vai acontecer nada. Junto com a alimentação minha no A1, que é o positivo, eu tenho o gatilho. Eu vou dar o gatilho. Ele vai acontecer, vai colocar o relé, vai ligar os relés. Ao tirar o B1 aqui, ele começa a contar o tempo. E ao contar o tempo, o que ele faz depois dos 10 segundos? Ele vai desligar os relés. Então, nessa função. E a função CA, vou colocar aqui, ele vai contar o tempo dos 10 segundos para os relés acionar. Está contando, ó, acionou. Agora, ao tirar, ele vai contar os 10 segundos novamente para o relé desenergizar, entendeu? Perfeito, então aí nós vimos as funcionalidades. Ele tem muito mais função, tá? Então nós vimos as 3 funcionalidades bem interessantes. Conta o tempo para energizar na energização, conta o tempo na desenergização e conta o tempo tanto na energização como na desenergização. Pessoal, você acabou de ver as 3 funções que é usado esse temporizador. Então eu acho muito interessante você ter no seu projeto já esse temporizador versátil, onde vai facilitar muito a sua vida. Eu fiz um comparativo de valores com o temporizador comum, ele tem sim um custo um pouco maior, mas também pela versatilidade de várias tensões nele de poder trabalhar, é muito interessante. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí e que você possa ter adquirido esse conhecimento sobre esse maravilhoso temporizador da WEG, tá? E se você está passando pela primeira vez no canal, faça inscrição aí. Faça inscrição. E se você puder contribuir com o canal também, deixa um joinha aí. Que através desse joinha você vai poder estar ajudando a gente, tá bom? E continua seguindo o nosso canal aí que tem muita coisa nova aí. Abraço!